Tu marco estas via. Se eu perguntei tu, vai ter yes ou ne. Tu marco estas via amico. Tu marco estas via amico. Ne. Tu marco estas via amico. Marco nestas mia amico. Sônia, tu Renato estas via amico? Yes, Marco estas. Renato estas via amico. Renato estas via amico. Tu Clemente estas via amico? Yes, Clemente estas via amico. Estas mia amico. Sônia, tu Renato estas via amico? Né, Renato, né, estas via amico. Ah, mas mudou, né? Aconteceu alguma coisa aí, né? Tá bom. Tá. 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 Renato, prestem atenção todos, hein? Renato, tu Sônia estas via amico? Ne estas mia via, tá? Então, ne Sônia, ne estas mia. Eu fiz a pergunta errada, tá, gente? Vou perguntar de novo. Vou refazer. Amiquino, é isso. Não, mas fui eu que errei. Renato, tu Sônia estas via amiquino? Amiquino, você que rompeu primeiro, né? Aham. Kiu estas via nomo? Mia nomo estas Luciano. Luciano. Luciano, tu Sônia estas lia amiquino? Sônia, Ne. né. Sônia, né, estas Lia amiquino. lia amiquino. Mia via lia. Kiu estas via nomo? Kiu estas via nomo? Mia nomo? Rosário. Tu Francisco estas via amico? Yes. Francisco estas mi amico. Mia amico, tá? Mi é eu, mia é o possessivo, né? Mia. Ripeto, tu Francisco estas via amico? Yes. Francisco estas mi amico. Mia amico. Ok. Clemente, tu Francisco estas ŝia amico? Yes. Francisco. Estas Lia. Ŝia amico. Tá? Olha só. Mi, vi. Eu, você. Né? Li, xi. É coisa simples. É simples. Mas a gente não fica na ponta da língua. Mi, vi, li, xi. Uhum. Mia, meu. Via. Lia, xia. Você conhece o Fábio Silva, Pouso Alegre? Conheço. Ah, ele tá aí? Ah, legal. Me expectas de YouTube. Traduz para eles. Nós, specti. Vocês vão traduzir. Hã? Assistimos. Espectador, né? E fica gravado também, né?
Mi spectas, mi spectas. La lecionon. Lecionon. Mi lernas. Então vamos lá. Continuando. Li estas lernanto kaj sportisto. Li estas. Tá. Ĉu vi estas lernanto? Yes. Mi estas lernanto. Kiu estas via nomo? Kiu estas via nomo? Via. Mia. Nomo estas Luciano. Luciano, aham. Ĉu vi estas lernanto? Yes. Yes. Mi Mi estas lernanto. lernanto. Kiu estas via nomo? Kiu estas via nomo? Mia nomo estas Emilio. Mia nomo estas Francisco. Kiu estas via nomo? Mia Mia nomo nomo estas estas Francisco. Beleza. Renato, ĉu vi estas sportisto? Ne. Ne estas sportisto. Kiu estas via nomo? Mia Mia. nomo estas Rosário. Rosário. Rosário, ĉu Renato estas sportisto? Ne. Li Li estas esportista. Li ne estas sportisto. Li, ele não é. Ele não é esportista. Uhum. Kaj vi, Sônia, ĉu vi estas sportisto? Ne estas esportista. Aham. Não, esportisto pode ser esportistino também, mas pode ser esportisto. Então, aí, né, porque o IS seria. Mas é que é o feminino do esportista. Não necessariamente você precisa pôr. Esportistino. 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 Então, porque você tinha falado que não tem muitos gêneros, né? As palavras, mas de repente. Não, as palavras, os objetos não têm aqui nem em inglês, mas as pessoas, elas têm, né? Por exemplo, esportista é uma pessoa. Então, não sei porquê, mas o esportisto pode colocar, dá para entender. Esportisto, esportistino, dá para entender. Se fosse, por exemplo, o instruisto, aí já exigiria mais instruistino. Lernantino. 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 Aí sim. Então vamos colocar o feminino, vai? Vamos colocar o feminino. Vamos voltar. Tino. Sportistino. Tá? Deixa eu colocar aqui. Sônia. Sônia, ĉu vi estas sportistino? Yes, e estas esportista. Aham. Francisco, ĉu Sônia estas sportistino? Yes. She estas esportistino. Beleza. She estas esportistino. Vamos continuar aqui. Li nun sidas en ĉambro kaj lernas. Li nun sidas en ĉambro kaj lernas. Sidas. Li sidas. Ele agora Está sentado está sentado no quarto. e estuda, né? O cai também é uma palavra chata para a gente, porque ele não parece com nada, né? Não era mais fácil ter colocado só um i ali? Mas ele escolheu... Hã? Nunca veio. Não, não é do alemão. Ai, do alemão. E o cai é do grego.
O Zamenhof, quando ele criou a língua, ele criou com base naquilo que ele conhecia. Ele falava várias línguas, né? E ele criou, foi uma pessoa sozinha que criou a língua. Se fosse feito hoje, com o uso de computador, a gente poderia explorar melhores palavras, palavras que são mais usadas em outras línguas, e fazer uma coisa melhor. Podia ter feito algo, talvez no futuro apareça uma língua muito melhor que o Esperanto. Tá? O Esperanto está longe de ser perfeito, né? Mas como eu falei no começo, existem vários projetos de língua internacional. Ainda hoje surgem novos projetos, só que não pegam, entendeu? Não tem uma comunidade. Acho que a língua construída que mais pegou depois do Esperanto foi o Ido. Ido, que é uma variante do Esperanto. Então, por exemplo, ele tirou algumas coisas que eu acho chato. Ele tirou esse chapeuzinho, ele tirou o acusativo, ele mudou umas palavras e tal, mas ele não pegou. Por exemplo, tem congresso... Oi? O Ido, ele veio do Esperanto. Não. Foi um francês. Ele foi até considerado um traidor porque, em vez dele falar, olha, eu vou fazer um projeto de reforma, não, ele pegou o que estava pronto, mudou aqui, mudou ali, e falou, agora é uma língua que eu inventei. Não é, pô. Né? Então, não foi aceito, não teve aceitação e tal. Então, você vai, por exemplo, Congresso Internacional, Congresso Mundial de Ido, 60 pessoas. Entendeu? Esperanto tem. Esperanto, hoje em dia, que são fracos, eles têm 2.000 pessoas no Congresso Internacional. Se pensando que é difícil você, por exemplo, o congresso desse ano vai ser em Arusha, lá na Tanzânia. Mas é difícil para quem, né? Aí, quando é na China, quando o congresso é na Europa, ele tem mais gente, né? Por exemplo, o congresso em Buenos Aires foi fraco. Quem é que quer sair lá tá lá no pleno verão europeu e vamos lá pegar um inverno na Argentina? Pouca gente quis, né? A Interlíngua também é uma forte candidata, mas também Congresso Internacional de Interlíngua é pequenininho. A Interlíngua, eu não sei quem inventou, mas ela é uma língua que ela é uma mistura, não é que ela é uma mistura, ela é uma média de português, espanhol, italiano e francês. Não, você pega um texto interlíngua, você entende tudo. Mas para você escrever na interlíngua é difícil, porque você não sabe que forma você vai usar. Mas quando você pega, você entende, porque você fala português. Agora, quem fala chinês, outras já não é. É uma língua que ela é uma língua entre as línguas latinas, né? Então, mas também não vejo muito sentido nela. Como? Teve mundial, né? Todo ano tem um nacional. Todo ano tem um estadual, que esse ano o estadual vai ser em Paulínia, lá perto de Campinas. O nacional vai ser em Salvador. O mundial esse ano vai ser na África, né? Na Tanzânia. Acho que é Tanzânia, se não me engano. E no Brasil já teve em 81 e 2002. E eu fui nos dois. Não, isso é muito legal mesmo, porque assim, se eu pudesse, eu iria, porque é muito legal, você vai encontrar com os estrangeiros, né? E é legal que não são brasileiros, tem muito Brasil, a gente evita falar na língua materna, a gente tenta praticar o Esperanto, né? Isso é diferente por quê? Porque uma pessoa conservadora, ela vai falar assim, a língua mundial é inglês, quem manda no mundo é os Estados Unidos e acabou, entendeu? O que eu quero é ganhar dinheiro e pronto. Essa é a mentalidade de uma pessoa mais conservadora, de uma pessoa mais de direita. Então, a uma pessoa que seja, vamos dizer, um pouco mais de esquerda, um pouco mais progressista, ela vai falar assim, puxa vida, mas será que usar o inglês é uma situação justa para todo mundo? Não, não é. Alguns vão ter vantagem, outros vão ter desvantagem.
né? Nós, brasileiros, temos desvantagem. Os americanos têm vantagem. Você vê, pega qualquer menino de 7 anos nos Estados Unidos, fala inglês, que é uma beleza, né? Para ele está tudo bem, né? Quer dizer, qualquer filme americano ele vê. Se ele vai viajar para qualquer lugar, ele joga o inglês dele e o mundo que é obrigado a falar a língua dele. É uma situação injusta, né? Então, existe uma tendência, por exemplo, dentro do movimento esperantista, de ter um pouco mais para a esquerda, vegetarianos. Tanto é que quando você faz inscrição no congresso, num congresso de Esperanto, você vai assinalar se você é vegetariano ou não, para saber, para eles calcularem que tipo de comida que eles vão preparar e tal, né? E tem uma quantidade muito grande de vegetarianos. No Brasil, maioria dos esperantistas são espíritas, porque o espiritismo apoia o Esperanto. No Japão, porque eles acharam que não é que não existe uma ligação entre o Esperanto e o espiritismo, não existe. O Zamenhof nunca conheceu o Kardec, nem o Kardec o Zamenhof, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas como o Esperanto tem uma proposta de mais justiça na comunicação, os espíritas gostaram. Se você vai no Japão, tem uma religião lá que é o Omoto, que também... Então, o que acontece? Os espíritas dão apoio. Eles patrocinam impressão de livros, eles ajudam a fazer congressos, então... e eles divulgam entre eles. Mas a primeira religião a ajudar o Esperanto foi o catolicismo. Claro. E na Europa, a maioria dos esperantos é ateu. Porque o europeu tem uma tendência maior a ser ateu, né? Até por contrapor as religiões que foram muito perseguidoras, né? Aqui no Brasil a gente já teve uma liberdade um pouco maior de misturar, né? Então, mas lá foi mais imposição. Então, os ateus, que são aqueles que não aceitam, eles gostam do Esperanto, a maioria, mas isso não é uma regra. Não, por exemplo, o Chico Xavier ele usava uma caneta para fazer a sua psicografia, tá? A caneta não é espírita. A caneta é neutra, a caneta é um instrumento de escrita, não tem nada a ver com o espiritismo, ela só foi usada. E o Esperanto é a mesma coisa. O Esperanto é neutro, ele não tem ligação com as religiões, nem com as facções políticas. É que as pessoas, né? Por exemplo, Donald Trump. O que você acha do Esperanto? Ele vai achar uma droga, ele não vai querer, não vai gostar. Ele vai... Que acordo da ONU, o quê? Não tem nada de protocolo de Kyoto, isso aí é bobagem, né? Esse negócio que aconteceu no Rio Grande do Sul, essas inundações, é tudo ilusão da mente de vocês, é tudo... Hitler. A ideia do Hitler era dominar o mundo e impor ao mundo a vontade dele e, consequentemente, se tornaria um grande império alemão, né? Só que ele perdeu a guerra. Senão não teria hoje McDonald's. Teríamos aqui o Chucrutz, né? O Hans Chucrutz, em vez de McDonald's aqui. Porque quem ganha a guerra domina. O que o Hitler fez? Esperanto? Vocês estão doidos? Esperanto aqui na Alemanha? Tudo para campo de concentração. Tem um livro chamado A Língua Perigosa, que trata das perseguições que os esperantistas sofreram na Alemanha nazista, na Espanha do Franco, da ditadura do Franco, na Rússia na época do Stalin. Bom, Stalin perseguiu todo mundo também, né? Então, na época do Stalin, né? Então, se vem um esperando, oi, pessoal, paz e amor, todo mundo é igual, todo mundo tem que ter a mesma... Não! Aqui o ditador sou eu, aqui quem manda sou eu, vai ser a minha vontade e a minha língua. Entendeu? O Romariz foi o Zamenhof? Foi.
é uma ideia assim, seria traduzido como humanismo, né? Uma espécie de humanismo, mas não é uma religião, é uma filosofia de você agir com ética, de você ter fraternidade, né? Liberté, fraternité, essas coisas, né? Então é uma ideia assim, o esperantista, ele geralmente ele se afina com essas ideias de justiça, né? E também, por outro lado, quando você aprende francês ou inglês, você vai ter contato com franceses ou inglês de qualquer tipo, com gente legal e com gente escrota. O Esperanto ele tem um filtro. Existe gente escrota no Esperanto, mas são poucos, muito poucos. O filtro é a ideologia da língua, é a ideia da língua, entendeu? Você chega para uma pessoa e fala, olha, vamos usar um exemplo internacional, que nem eu falei, chega para o Donald Trump, aí, vamos aprender Esperanto, que é uma língua para todo... Não quero. Quero uma língua que eu manjo, que eu mando. Agora, mudando um pouco de assunto, existe uma diferença grande entre o esperantista brasileiro e o esperantista europeu. O esperantista brasileiro, geralmente, às vezes, ou ele vem do espiritismo, ou ele vem de alguma outra coisa, ele acha o Esperanto lindo, maravilhoso, ele divulga, ele fala para todo mundo, mas ele mesmo, e ele fala, Esperanto é uma língua super fácil, mas ele mesmo não fala Esperanto, ou fala muito mal, entendeu? E o esperantista europeu, ele geralmente ele é ateu, né? Não todos, existe lá a Associação Católica de Esperanto, lá existe inclusive programa da Rádio Vaticano em Esperanto. O Papa João Paulo falava em não sei quantas línguas, ele falava em Esperanto também, né? E aí, e tem um pessoal que toda vez vai lá, uns italianos que eles vão lá com as plaquinhas, cada um leva uma letra, outro leva a letra E, fica lá Esperanto, lá na praça. Tá lá para o Papa falar, né, do Esperanto. Mas eles falam bem. Eles estudam a língua, né? E o esperantista brasileiro, ele acredita mais assim que o Espírito Santo vai baixar nele, que ele vai falar assim, né? O Esperanto já é uma língua, vamos dizer assim, material, né? Que é feita, foi criada, não é a língua dos anjos, não foi criada para ser usada no mundo espiritual, é para ser usada aqui, agora, no plano físico, né? Entre as pessoas, né? Para que as pessoas se entendam um pouco mais, um pouco melhor. Isso não vai resolver tudo, né? Não é assim, o Esperanto vai chegar e vai resolver. Não vai. Você vê a guerra dos Estados Unidos, guerra civil, todos falavam inglês, eles fizeram guerra entre eles, né? Ninguém vai aprender uma língua uma vez por semana, tá? Não vai. Não vai mesmo. Tá? O ideal seria você pegar 15 minutos. Todo dia, um dia sim, um dia não, entendeu? Por exemplo, quem já domina uma língua, vou falar, por exemplo, o caso do Renato, que já domina o francês e o inglês. Quando você aprendeu francês, não chegou um momento no teu aprendizado que você... peraí, tudo que termina com ão, você coloca ion, né? Você começou a descobrir umas relações ali, né? Com o espanhol, a mesma coisa, né? Você quando está aprendendo espanhol, você começa a descobrir. E vai ter um momento que você vai descobrir no Esperanto, então, nas línguas que você já conhece. E se conhece só o português, aí fica mais limitado, é claro, né? Porque quem conhece mais língua vai lendo isso. Uma pessoa que conhece 3, 4 línguas, ela vai lendo isso aqui, ela traduz. Chambro, num, né? Sur tablo, isso é francês, né? O tablo também é inglês, né? E também, não, isso que eu falei, eu pensei primeiro em francês, sur tablo, né? Laboras, né? E às vezes, que nem o caso de laboras,
labora não é trabalho em português, mas existe uma palavra em português, acho que eu comentei isso, né? Hã? Laboral, né? Laboral. Tem algumas palavras que a gente... Tem alguma coisa de laboral que é trabalho, né? Por exemplo, agora me está fugindo na cabeça... Bom, deixa para lá, me fugiu. Então, vai precisar de um estudo para que, quando eu perguntar para você como é que fala ela, she, como é que fala sim, yes, enquanto tiver essa hesitação, a coisa não vai sair. E ele tem, vamos dizer, uns 2 meses que você vai ficar brigando com ele. Se fosse uma outra língua, também se estaria brigando. Não com o espanhol, não com o inglês, porque a gente já tem contato. Acho que com o francês, muita gente não teve contato com o francês, e no começo também teria um choque. Assim, né? Mas o francês é latim também, então ajuda, né? Aí depois desse período, que você já saquei que tudo que termina com O é substantivo, é nome próprio, tudo que termina com a S é verbo no presente, aí ele fica mais tranquilo. Porque tem o seguinte, tem a questão da idade, né? Vocês estão velhos, né? Eu sou jovem ainda. Porque assim, com a idade, fica mais difícil, né? Agora, tem outro fator, né? Você está estudando Esperanto ou qualquer outra coisa, é muito importante para a saúde mental, né? É muito importante, né? Para mim, por exemplo, não está me ajudando, porque eu já sei. Então, eu estou estudando outras coisas. Eu estou estudando topografia, né? Topografia, que eu gostei. Estudando, porque é uma maneira, ou coisas novas, ou essas tecnologias novas, tem que estar estudando, porque senão você vai perdendo a capacidade, vai perdendo a memória, vai perdendo as coisas. E o Esperanto é excelente para você manter a memória. Só que nós estamos enrolando demais hoje, né? Aula! Vamos lá. O pessoal que está assistindo em casa, se tiver alguém, já não tem mais, já desistiu, né? Porque está um papo furado. Vamos lá. Sur tablo estas paperoi kai libroi. O J é o I plural, né? Fala com I. Então vamos lá. Sur tablo estas paperoi kai libroi. Tá? Paperoi kai libroi. Né? O que é tablo? Mesa. Aham, sobre a mesa estão os papéis e os livros. Sônia, ĉu estas paperoj sur la tablo? Ne. Ne estas sur la tablo. Kiu estas via nomo? Mia nomo estas Luciano. Luciano, ĉu estas libro sur la tablo? Ne. Ne estas? Ne estas libroj sur tablo. Ĝi estas skribotablo. Deixa eu trocar isso aqui para outra linha. Espera aí, para ficar tudo junto. Ĝi estas skribotablo. Ripeto. Ĝi estas skribotablo. Skribotablo, vocês já viram o que é, né? Mesa de escrever. Kiu estas via nomo? Mi estas Luciano. Luciano, ĉu vi skribas? Ne. Ne. Ĉu vi skribas? Ah, agora sim. Ah, bom, então tá bom. Ĉu vi skribas? Yes ou no? Yes, yes. Yes.
Mi escribas. Ĉu vi skribas? Kio estas via nomo? Isso, Rosário. Rosário. O mia nomo estas Rosário. Ĉu vi skribas sur la papero? Yes. Mi estas escrita sur la papiro. mi skribas sur la papero. Ĉu vi skribas sur la papero? Ne skribas sur la papero. Clemente, ĉu Sônia skribas sur la papero? Ne. Ŝi ne skribas sur la papero. Bonege. Renato, ĉu Luciano skribas sur la papero? Yes. La libroj sur la tablo estas lernolibroj. Vamos lá. La libroj sur la tablo estas lernolibroj. Libroj. Libroj. É no primeiro I. Libroj. Tá? Paperoi. Libroj. Depois, também é outra coisa que vocês vão acostumar, com essa cadência que é sempre na penúltima. Aí, automaticamente, vocês já vão falar desse jeito, tá? Ĉu estas lernolibroj sur la tablo? Clemente. Ne. Ne? Ne estas libros sur la tablo. Aham, ne estas libroj sur la tablo. Kiu estas via nomo? Mia nomo estas Luciano. Com o passar do tempo, quando alguém perguntar kiu estas via nomo, você já... Minha nome é lá, tá? Essa é a ideia do treinamento. Não é porque eu não sei. Tá? Kiu estas via nomo? Mia nomo estas Luciano. Luciano. Luciano, ĉu vi lernas Esperanton? Ĉu vi lernas Esperanton? Francisco, ĉu vi lernas Esperanton? Yes? Mi lernas. Ó, aqui, ó. É o lernas, né? Lerno seria... Opa, fiz besteira aqui. Marina, estou na aula agora, pode ser mais tarde? Tá bom, tá, te ligo rápido. Tchau. Agora é a minha filha. Hã? Tá no Texas. Vamos lá. Ĉu vi lernas Esperanton? Yes. Mi Lernas lernas Esperanton. Esperanton. Tá bom. Mi lernas. Lernolibro. Lernas. Estudo, né? Estuda. Né? Ó, lembra do inglês? Learn. Tá? Ĉu vi lernas Esperanton? Yes. Mi estas. Mi lernas. Mi lernas Esperanto. Aham. Sônia, ĉu vi lernas la anglan? Ĉu vi lernas la anglan? Yes, mi lernas anglan. La anglan. Ĉu vi lernas la anglan? Mi lernas. Yes ou ne? Yes. Yes? Yes. Mi lernas la angla. Renato, ĉu vi lernas la hispanan? Ne. Mi lernas la hispana. La hispana. Francisco, kiu estas via nomo? Mia Mia nomo estas Francisco. Francisco. Ĉu vi lernas la anglan? No. Ne. Ne.
Mi, ne, lernas, la anglam. Tá? Você aprende ou espanhol, você aprende ou inglês. A gente aprende inglês, né? Então, mas aí é o português que age assim. Tanto é, o Esperanto, cada língua tem uma maneira, né, O Esperanto, ele é mais flexível, né? Mas apesar de existir essas regras flexíveis dentro do Esperanto, existe uma comunidade. E essa comunidade se acostuma a falar de um jeito. Então a gente acaba assimilando isso, esse jeito de falar. Entendeu? Não é só uma coisa assim de a gramática é assim. Porque as línguas, elas são criadas do caos, as palavras vão surgindo, as pessoas vão usando, e aí depois de muitos séculos vem alguém e faz uma gramática. E o Esperanto é o contrário. Foi feita uma gramática e as pessoas começaram a usar. Só que nesse que começam a usar, eles começam a mudar um pouco também. E começam a gostar. Eu prefiro falar desse jeito. E aí você ouve o cara falando, você acaba imitando, entendeu? Vamos lá, então. La patro kaj la patrino de mia amico ne estas en la ĉambro. La patro kaj la patrino de mia amiko ne estas en la ĉambro. Francisco, ĉu via patro estas en la ĉambro? Yes. No. Via patro? No. Ne. Ne. Mia patro ne estas en la ĉambro. Aham. Mãe. Nada a ver com o português. Não tem. Patro tem um pouco, né? Bom, não, é patriarcal. Mas você vê aquilo que eu falei, né? Às vezes a palavra diretamente não tem a ver, mas tem uma outra, que nem o patriarcal, né? Ali, a princípio, eu lembro assim, a princípio, assim, grosso modo, é um patrão, né? A princípio, tá. Patrão, né? Renato, ĉu via patrino estas en la ĉambro? Ne. Mia patrino ne estas en la ĉambro. Aham. Sônia, ĉu la patrino de Renato estas en la ĉambro? Ne, la patrino de Renato ne estas en la ĉambro. Uhum. Estou falando com sotaque italiano. Hã? Estou falando com sotaque italiano. É. Fica bacana com sotaque italiano. Ah, bom, é. Ĉu via patro estas en la ĉambro? Mia patro ne estas en la ĉambro. Uhum. Ĉu via? Uhum. Tá? Aliás, tem uma confusão aqui que nós vamos colocar aqui. Nós vamos tentar tirar, tá? Toda vez que você traduzir os possessivos, você vai traduzir como meu, teu, dele e dela, tá? Porque em português nós fazemos uma bela de uma confusão com seu e sua. Seu e sua. Seu é dele, mas a gente também fala seu como teu. Não está errado. É que o português uma vez que o povo existe uma coisa assim, uma vez que o povo usa uma forma, essa forma está certa. Se ela não concorda com a gramática que o Napoleão de não sei o que escreveu, é outro problema. Mas se o povo está usando, porque o povo sabe a língua que está falando. A voz do povo entendeu? Tem uma corrente agora na linguística que acha assim, que pensa assim. Porque a gramática ela é escrita por uma elite, por alguém que estudou muito, que estudou em melhores colégios e tal,
e fala uma língua que é diferente que a que o povo fala. Então, existe que é a questão do preconceito linguístico, de você aceitar a forma que o povo fala. Ah, claro que tem coisas erradas, né? Assim, por exemplo, nós vai, aí já é demais, né? Tem um detalhe também, por exemplo, onde e aonde. Aham. Também, quando você... Onde aonde é o movimento. E onde onde está a sala, aonde você vai. Onde você está, aonde você vai. Aonde você vai. Aonde você vai. E onde você está. É interessante. Onde eu estou parado? Onde você está? Está parado. Onde você está? Está parado. Eu não sabia disso. Aonde? Tá? Vamos para a aula lá. Ó, meu, teu, tá? Então, quando chegar aqui, não fale seu. Porque na tradução do português, porque isso vai dar confusão. Em Esperanto não tem dúvida nenhuma, ele é certinho e não deixa margem para dúvida. Lia é dele. Agora, quando você traduz como seu, mas é seu teu ou seu do outro lá? Tu lia filino estas en la chambro? Não. Ne. Lia, nestas en la chambro, tá? Gente, existe um jeito de ensinar uma língua que é o jeito mais fácil para o professor, que é ensinar a gramática. Ficar dando tradução, ensinar a gramática. E para o aluno também é fácil. Tá? Esse jeito que eu estou fazendo para vocês, eu estou percebendo que toda vez que eu viro para alguém e pergunto o que o estas via nomo, você fica assim, né? Mas o que acontece? Depois de um tempo vai passar esse choque, tá? E vai acontecer uma outra coisa. Aquele aluno que estuda a gramática somente, que não faz esse treinamento, ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Ele sabe a gramática, ele sabe fazer uma tradução, ele pode até falar, olha, escreve um texto, ele até escreve, porque ele vai ficar lá, né? Né? Agora, na hora de falar, ele não vai conseguir falar. É? Mas era assim como? Ele era de gramática ou era de... Era uma gramática pesada. As palavras eram 7 folhas, só que a conversação, eu leio bem o texto, muito bem, só que para falar, eu já tenho dificuldade. Eu fiz a ideia e lá você ter avançado. Como o professor Nelson que já faleceu. Mas as palavras eram erradas, era gramática. Então, para você ver. Por quê? Porque é o método mais fácil para o professor ensinar, porque o professor já sabe, ele só fica repetindo que nem um papagaio, não precisa ficar puxando de vocês, entendeu? Né? Fico puxando de vocês. Mas não funciona. A Aliança Francesa, por outro lado, a primeira aula não tem uma palavra em português, não tem uma palavra escrita. É só falado. É só falado, coisas que mais ou menos que nem eu estou fazendo aqui. É só essa coisa falada. Aí você leva aquele choque, não, fica com medo, não consigo, não entendo nada. Aí tem uma hora que você começa a entender, você começa a falar, entendeu? E aí vai.